proibida por Deus consultar os mortos, consultar adivinhos, porque Deus sabe que não são os mortos que vão ali, porque já está dito no livro de Eclesiastes, sua mente é fadada ao esquecimento, os mortos não sabem de coisa alguma do que se acontece na terra, mas sim é um espírito personificado, um espírito demoníaco personificado. Tais comunicações são proibidas por Deus. Deus proibiu. A quarta razão porque não foi Samuel é porque Deus proibiu o homem ter contato com os mortos, terem contato com os mortos, terem comunicação com os mortos. Deus proibiu esse tipo de contato, porque na verdade não são mortos, mas espíritos demoníacos que aproveitam essa oportunidade para ingressarem na terra e possuir uma alma. Os espíritos demoníacos de Satanás aproveitam a oportunidade que quando uma pessoa está fazendo uma invocação, eles aproveitam para apoderar da alma e do corpo daquela pessoa para viver na terra como um ser humano. Então são espíritos demoníacos, e aí vem o Satanás viver na terra como ser humano, tendo uma possessão demoníaca. Nós vemos isso quando Paulo expulsou o espírito de uma mulher que adivinhava. Aquela mulher dizia, ali vai Paulo e Silas, homens de Deus. Ela falava que Paulo e Silas eram homens de Deus, mas Paulo, com discernimento de espírito, sabia que aquela menina não tinha o Espírito Santo, mas tinha o espírito demoníaco de adivinhação, e Paulo expulsou aquele espírito de demoníaco de adivinhação daquela menina, e quando a menina foi liberta, ela não sabia o que estava acontecendo e nem sabia aonde estava, porque ela estava possuída por um demônio. Satanás havia possuído aquela menina e ela não sabia onde estava e nem o que estava fazendo, porque até o momento que o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito. Porque quando uma pessoa vai procurar um necromante, um cartomante, está lhe dando oportunidade de ter a tua alma consumida por Satanás e o seu corpo dominado por ele. Ali você está dando uma oportunidade de uma possessão demoníaca. Quando você vai procurar uma cartomante, uma pessoa para ler uma mão, uma pessoa para ler ali a sua sorte, você na verdade está dando oportunidade para Satanás possuir a tua alma, para Satanás possuir o teu corpo, possuir a sua vida. Ali você está dando uma oportunidade para uma possessão demoníaca. Por isso Deus proibiu esse tipo de coisa. Isaías, capítulo de número 8. Isaías, capítulo de número 8. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo de número 19. Isaías, capítulo de número 8. Versículo de número 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chureiram e murmuram entre dentes. O que é isso aqui? Chirarem e murmurarem entre dentes. Isso aqui é praticamente uma possessão demoníaca. Quando já vimos, como passa na televisão, em alguns filmes, em algumas séries, tem pessoas que fazem simulações de conversa com espíritos, fazem simulação de uma invocação dos mortos, né? Já tem filmes, tem séries onde as pessoas vai, eu quero falar com tal pessoa, eu quero falar com tal pessoa, e ali a pessoa numa bola de cristal, ou seja lá o que for, consulta ali o morto, invoca o morto e pergunta se o morto está entre nós ali e tal, essa parafernália toda, essa aberração toda, essa abominação inteira de Satanás. Ali aquele adivinho cheio de espíritos demoníacos começa a gemer, a murmurar entre os dentes.
e possuído por Satanás, fala aquilo que Satanás fala a Satanás através daquela vida daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa inocente perguntou, porque Satanás conhece a vida e a personalidade das pessoas passadas. Satanás conhece aquilo que você faz em secreto, aquilo que você faz em oculto e escondido, Satanás sabe, porque aquilo que você faz escondido, os homens não vê, seu pai e sua mãe não vê, Deus está vendo e Satanás também, e Satanás vai usar isso contra você, né? Você pode usar outra coisa contra Satanás, dizendo que o meu futuro não depende de Satanás, mas o meu futuro depende de Jeová, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aqui vem uma pergunta: não recorrerá um povo ao seu Deus? E a favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Como assim? Não recorrerá um povo ao seu Deus? Quem é o seu Deus? Se for Satanás, você vai recorrer aos mortos. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Os vivos irão consultar os mortos. Os vivos irão interrogar os mortos. Vai trazer o morto de volta à vida para fazer um interrogatório. Vai trazer o morto de volta à vida para fazer uma pergunta, para interrogar os mortos. Eu quero saber se aquela pessoa escondeu tal coisa. Eu quero saber a senha do cofre. Eu quero saber o que aquela pessoa fez. Eu quero saber aquilo que aquela pessoa escondeu de mim. Ela morreu, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu quero saber o que aquela pessoa escondia de mim. Eu vou consultar num necromante, um adivinho para saber, vou interrogar para saber. Na verdade, você não está consultando uma pessoa morta, você está interrogando um espírito demoníaco personificado, porque Satanás sabe de tudo que você faz no presente, no passado, até mesmo no oculto. O diabo sabe aquilo que você faz, porque ele está observando, ele gosta de observar tanto quem é cristão quanto quem não é cristão, tanto quem é de Deus quanto quem não serve a Deus. O Satanás sabe o oculto escondido de cada pessoa, mas ele só sabe o presente e o passado. O futuro só quem sabe é Jesus Cristo de Nazaré. Então não há por que consultar os mortos, porque são espíritos demoníacos personificados com característica das pessoas que já se foram, porque os mortos já sabemos que não sabem coisa alguma das coisas que se passam debaixo do sol, e a mente deles são dada ao esquecimento, como nós lemos em Eclesiastes 9, do 5 ao 6. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3, é facinho de achar, é só você ir lá abrir a Bíblia no índice de Mateus e voltar umas folhas e você já chega no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 5. E chegar-me-ei a vós por juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, ou defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está usando a boca do profeta Malaquias para profetizar contra aqueles que praticam obras de feitiçaria e adivinhações. Porque para Deus isso é aberração, isso é abominação. Porque, como já foi dito, é uma interação não com uma pessoa que se foi, mas sim com demônios, onde se dá oportunidade para os demônios fazerem uma possessão demoníaca. E Deus é contra pessoas, e Deus irá extirpar essas pessoas. Deus proíbe esse tipo de comunicação. Aqui pertinho de Malaquias, vamos para Miqueias. Miqueias, capítulo de número
5, Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 12. Retirarei as feitiçarias da tua mão e não terás agoeiros. Retirarei as feitiçarias da tua mão. Versículo 11. Destruirei as cidades da terra e derribarei todas as fortalezas. Retirarei as feitiçarias da tua mão. Isso aqui é uma profecia do que vai acontecer quando Jesus voltar. Tanto Miqueias quanto Malaquias estão profetizando pela boca do Senhor o fim de toda a feitiçaria, o fim de todo cartomante, o fim de todo aquele que pratica feitiçaria e todo aquele que consulta obras de feitiçaria, obras de cartomante, obras por exemplo, signo, obras de signo. Vou ler meu signo, vou ler a minha sorte. Vou ler minha sorte, vamos ver o que o meu signo está dizendo. Isso é aberração e abominação ao Senhor, e Deus irá acabar com tudo isso. É Jesus Cristo mesmo que, quando arrebatar a sua igreja, irá esmagar as uvas da ira de Deus, e os anjos irão derramar os cálices da ira de Deus sobre a terra. Sairá uma espada aguda da boca de Jesus, e com essa ele ferirá multidões e multidões que têm a marca da besta, e lançará todos no inferno. E os anjos chamarão os pássaros para comer as vossas carnes, porque as suas carnes serão como esterco, e as suas carnes serão como cinzas sobre a face da terra. Porque Deus é contra e proíbe tal prática, tal situação. Deus irá acabar com tudo isso. Deus está sendo paciente, esperando que vocês se convertam desses maus caminhos a Jesus Cristo e abandonem essas más práticas de abominações e consultas a demônios, e que se convertam ao juízo de Deus para que tenham a vida eterna. Deus está esperando com paciência que vocês se convertam a Jesus Cristo, abandonem essas práticas de ler sorte, ler signo, ler mão, ler linha, ler pé, ler cabeça, ler não sei o que das quantas. Essas coisas são abominações ao Senhor, e Deus irá acabar com tudo isso através de Jesus Cristo, como foi profetizado em Malaquias e em Miqueias. Essas práticas são proibidas diante de Deus. Segundo livro dos Reis, versículo 17 e 17. Segundo livro das Reis, capítulo de número 17 e versículo de número 17. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se as adivinhações, e criaram agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Olha só, aqui é Israel fazendo coisa errada, passando os filhos pelo fogo, procurando adivinhadores, porque isso é mal aos olhos do Senhor, e isso acende a ira de Deus. Consultar demônios, espíritos demoníacos, adivinhações, ler a sorte é coisa terrível aos olhos de Deus. Mesmo livro de 2 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 6. Capítulo 21, versículo 6. E te fez passar os filhos pelo fogo, e adivinha pelas nuvens, e era agoeiros, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, e adivinha pelas nuvens. Aqui no versículo 6 do capítulo 21, reforça o que está em 2 Reis 17, 17. 2 Reis 21 e 6, reforça 2 Reis 17, 17, e traz uma informação importante. Adivinha pelas nuvens. Olha pelas nuvens, e pelas nuvens traz uma adivinhação. Pelas nuvens traz uma profecia, uma adivinhação, uma revelação profana. Aleluias. E isso me faz lembrar de um desenho, ou melhor, lembrar de um desenho japonês chamado Avatar,
a lenda de Aang. Avatar, a lenda de Aang, em um dos episódios desse desenho Avatar, a lenda de Aang, tem um episódio onde Aang e seus amigos Sokka e Katara, eles estão numa cidade onde uma mulher é adivinha, onde ela trabalha com adivinhações, onde ela lê as nuvens e faz assim as suas adivinhações pelas nuvens, é onde ela lê a mão, onde ela faz leitura facial de rosto e tem as adivinhações. Isso é espírito demoníaco, isso é espírito de Satanás. A mulher está possuída por demônios, falando abominações. Pode até concretizar, pode até acontecer, pode até ser que dê certo, mas isso é aberrações e abominações. Porque Satanás é um excelente jogador de xadrez. Quem nunca jogou xadrez sabe muito bem que no jogo de xadrez você não joga pensando na próxima jogada, você joga pensando 2 jogadas à frente, joga pensando 3 jogadas à frente, joga pensando até 7 jogadas à frente, pensando não nas suas jogadas, mas nas jogadas possíveis do seu adversário que está jogando. Pensando nas jogadas possíveis do seu adversário, ele faz as suas próprias jogadas, manipulando o seu adversário nas pedras que ele quer que o adversário jogue. Assim o adversário acha que está jogando, mas na verdade ele só está colocando as pedras no lugar que a pessoa quer que ele coloque, e quanto menos se espera, o adversário toma um checkmate, porque a pessoa já antecipou os seus movimentos e as suas ações, e fez a pessoa seguir ali os seus movimentos e as suas ações. Satanás age desta maneira, através de situações e ocasiões. Ele tenta adivinhar o futuro, através de ações e adivinhações do presente e do passado, porque é possível, através das peças jogadas, que já foram jogadas e das peças que estão jogando, tentar deduzir a próxima jogada do oponente no jogo de xadrez, e pode também se levar isso num jogo de damas. E isso, Satanás é especialista em estratégia. Satanás é estrategista. Ele pega o passado e o presente de uma pessoa, e sabendo o passado e o presente, ele cria um futuro possível. Ele cria um futuro possível do que se pode acontecer, trazendo ali pequenos erros e acertos semelhantes. Ali a pessoa leva, aconteceu mesmo, a pessoa realmente sabe o futuro, a pessoa realmente sabe o que vai acontecer, quando na verdade a pessoa tem que estar presa no presente, e o único futuro que você tem que saber é que você vai morrer, é que você vai bater as botas, é que você vai dessa por uma pior ou por uma melhor. Dessa para melhor só quem tem Jesus Cristo, porque tem o nome escrito no livro da vida e vai para o seio de Abraão. Dessa para pior, porque não teme a Deus, não tem o nome escrito no livro da vida, e vá para o inferno arder com enxofre, ser o cachorrinho de Satanás. Já foi objeto de Satanás na terra, agora será brinquedinho de Satanás no inferno. E ali arderá até o dia de ser ressuscitado, julgado e lançado num lugar pior, que é o lago de fogo. Deus é contra essas abominações e aberrações. Mas pregador, você até agora falou de textos que estão envoltos no Antigo Testamento, como o livro de Crônicas, que eu também vou ler. 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo de número 6. 2 Crônicas, capítulo de número 33, versículo 6. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Rimon, e usou de adivinhações e algueiros e de feitiçarias, e consultando adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Adivinhações, feitiçarias, adivinhos, encantadores. E isso é mal aos olhos do Senhor.
Pregador, até agora você só falou de Antigo Testamento. Até agora você só falou o que está no Antigo Testamento. Eu quero que você fale do Novo Testamento. Só uma parte do livro do Novo Testamento é o suficiente. Livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Louvado seja o santo nome do Senhor. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 12. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 12. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diz assim, Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 ao versículo 21. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 ao versículos 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem comete essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a feitiçaria é uma delas. Então, a quarta razão pela qual não foi Samuel que subiu é porque isso é abominação e aberração diante de Deus, que lhe causa ira, e é uma porta aberta para uma possessão demoníaca. A quinta razão pela qual não foi Samuel que subiu A quinta razão pela qual não foi Samuel que subiu a aparição de Samuel foi nada mais, nada menos que um espírito demoníaco que conhecia a Saul tanto quanto a Samuel. O espírito demoníaco conhecia Saul muito bem, tanto como Samuel. A quinta razão é um reforço da quarta razão, da qual nós falamos aqui, e da terceira razão. A quinta razão é um reforço da quarta e da quinta. Vamos ler 1 Samuel, louvado seja Deus, 1 Samuel, capítulo de número 28, versículos de número 17 ao versículo de número 19. A aparição de Samuel foi nada mais, nada menos que um espírito demoníaco que conhecia tanto Saul quanto conhecia Samuel muito bem. 1 Samuel, capítulo de número 28, versículo de número 17 e 19. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto, e o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Não foi Samuel? Não foi Samuel. Foi o próprio espírito demoníaco que falou ali estas palavras. Por quê? Porque aqui está o que já aconteceu no passado. Olha bem o que está no versículo 17. Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse. Aqui ele está usando o Senhor, o nome do Senhor, para enganar, induzir Saul ao erro. E o Senhor tem rasgado o reino da tua mão. Ou seja, Saul já sabia que não era mais rei. Ele estava ali como rei, mas não era mais rei. Ele estava usufruindo do cargo de rei, mas para Deus Saul já não era mais rei, porque Deus já tinha consagrado Davi a rei. Quem era rei era Davi.
Deus havia rejeitado Saul. Satanás já sabia da rejeição de Saul. Satanás já sabia que Deus tinha dado o reinado de Israel a Davi. E por isso Satanás, com astúcia e perspicácia, usou essas palavras. Deus já não tem mais dado para você o reino. Ele tirou da tua mão e deu para Davi. Essas coisas não estão falando do futuro, estão falando do passado. Louvado seja Deus. E o versículo 18, como tu não deste ouvido à voz do Senhor, está falando, você não deu ouvido à voz do Senhor. Satanás sabia que Saul não deu ouvido à voz de Deus contra Amaleque, porque Deus deu ordem para destruir os amalequitas e Saul não fez isso. O demônio está jogando na cara de Saul, usando as características de Samuel, o pecado de Saul. E o que Satanás sabe fazer melhor é jogar o pecado na cara das pessoas. Aí Satanás já começa a falar, porque Satanás já sabia que Deus não deu ouvido a Saul, que Deus já tinha rejeitado a Saul. Então Satanás já sabia que Deus ia dar Israel na mão dos inimigos. Por quê? Toda vez que Israel pecava contra Deus, Deus permitia os inimigos acabarem com Israel. Toda vez que Israel se desviava de Deus, Deus permitia os inimigos acabarem com Israel. Aconteceu várias vezes, por isso foi levantado os livros de Juízes. Todo no livro de Juízes está repleto de histórias assim. Toda vez que Israel abandona os princípios de Deus, Israel é entregue na mão dos pecadores. E Satanás, sabendo disso, ele já disse estas palavras: o Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial do Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. Então isso aqui é um espírito demoníaco, sabendo do passado, das ordens passadas, os ocorridos do passado, e usufruiu para falar no presente, e até mesmo fez uma pequena adivinhação do que aconteceria no futuro, porque ele já esperava que tal coisa acontecesse, porque Deus já tinha rejeitado a Saul, assim como rejeitou os princípios de Israel no passado. Os inimigos os tomaram, os envergonharam e os venceram. Desta forma, como Saul não se converteu, Satanás sabia que Deus já tinha feito a mesma coisa, e ia entregar os filisteus na mão e entregar Israel na mão dos filisteus. Aleluia! Salmo de número 146. Salmo de número 146. Salmo de número 146. Versículo 3 e 4. Não confieis em príncipes e nem em filhos de homens, em que não há salvação. Olha aqui, ele está procurando uma feiticeira, e a palavra do Senhor já diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Ou seja, ele não viu a voz de Deus e procurou salvação através de uma feiticeira. Ali não há salvação, ali só há morte e perdição. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Aleluias. Aqui já está falando de todos os homens, que quando o homem morre, sai-lhe o espírito. Eles tornam para a terra no mesmo dia e perecem os seus pensamentos, ou seja, os seus pensamentos perecem. É o que nós reforçamos em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 6, na terceira razão. No mesmo livro dos Salmos 115, agora Salmos de número 115, versículo de número 17. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em silêncio. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em silêncio. Ou seja, quando Samuel morreu, ele desceu em silêncio à sepultura. O seu corpo desceu em silêncio à sepultura. Os mortos não louvam o Senhor. E aqui no versículo onde nós lemos em Samuel 28, 17 e 19...
ali está sendo louvado o Senhor. O nome do Senhor foi louvado, o nome do Senhor foi glorificado. E os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem em silêncio. Então não era Samuel, porque Samuel desceu à sepultura em silêncio após a morte. Os mortos não louvam o Senhor. Os demônios podem louvar o Senhor, os demônios glorificam e exaltam o Senhor. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? Os demônios chegaram: ah, Senhor, por que nos vieste atormentar tão cedo? E os demônios disseram: mas podemos sair daqui e ir para aqueles porcos? O Senhor disse: vai, que já está tarde, vai embora, some desse corpo e vai para lá. E o gadareno ficou livre dos demônios, ele estava endemoniado. Os demônios louvam e engrandecem o nome do Senhor, sim, porque eles reconhecem que Deus é soberano, e por isso os demônios usam os seres humanos para profanarem o nome do Senhor. Os demônios usam os seres humanos para profanar o nome do Senhor, porque os demônios não têm livre-arbítrio, mas as pessoas têm. Então os demônios usam o livre-arbítrio das pessoas para profanarem o nome do Senhor em blasfêmias e heresias. Porque os mortos não louvam o Senhor. Então, não tem como morto louvar o Senhor. Então, não foi Samuel que subiu, porque os mortos não louvam o Senhor, mas foi um espírito demoníaco personificado em Samuel, que conhecia Samuel e Saul. Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Do pó ao pó. Quando uma pessoa morre, a sua carne volta para o pó, porque do pó veio. E o espírito, o que acontece com o espírito? O espírito volta para Deus, porque Deus deu. Não era o espírito de Samuel que estava ali. O que estava ali é um espírito personificado em Samuel. Por que não era o espírito de Samuel? Porque o espírito de Samuel voltou para Deus. O corpo de Samuel voltou para a terra. O espírito de Samuel voltou para Deus, porque foi Deus que deu. E a alma de Samuel estava descansando no seio de Abraão. A alma fica descansando no seio de Abraão. O espírito foi Deus que deu. O espírito, uma pessoa não pode invocar um espírito que está em Deus para voltar à vida. Isto é impossível. As pessoas não invocam espíritos de pessoas, invocam espíritos demoníacos que conhecem a personalidade e a personificação das pessoas, nas falas, nas maneiras de falar, nas maneiras de vestir, de se comportar. Como os demônios conhecem as características das pessoas, eles têm capacidade de se personificar. Porque o espírito volta para Deus, não tem como ser o espírito de Samuel, porque o espírito de Samuel voltou para Deus. A sexta razão pela qual não foi Samuel que subiu é: o espírito se denunciou quando disse a Saul e a seus filhos que estariam com ele no dia seguinte. Reforçando o que eu disse na quinta razão, a sexta razão, que não era Samuel e sim um espírito demoníaco, é que ele se denunciou no versículo de número 19. 1 Samuel, capítulo de número 20, versículo 19, ele se denunciou. Ele se denunciou quando diz assim: e amanhã tu e os teus filhos estarás comigo. E amanhã tu e os teus filhos estarás comigo. Samuel era um homem de Deus, um homem temente a Deus, e estava no seio de Abraão,
no gozo e da felicidade do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, no prazer de Deus, no seio de Abraão, na alegria e na felicidade de Deus. Samuel era um homem temente a Deus, estava no seio de Abraão. Saul, por outro lado, não era um homem temente a Deus, não era um homem obediente a Deus, mas sim um pecador sem arrependimento. E um pecador sem arrependimento não pode ir para o mesmo lugar que um pecador arrependido. Um pecador sem arrependimento não vai para o mesmo lugar que uma pessoa que busca Deus, busca Jesus, busca o Senhor, busca a santidade. Uma pessoa que busca o Senhor vai para o paraíso, para o descanso, enquanto o arrebatamento e a ressurreição não acontece. Mas uma pessoa que não teme a Deus não vai para o mesmo lugar, não vai para o céu, vai para o inferno. Então, uma pessoa que não teme a Deus não pode ir para o mesmo lugar que está um homem que teme a Deus. Satanás ali se denunciou, mas Saul estava tão cego que não enxergou que era um espírito demoníaco, porque ele foi buscar ali uma adivinhação, e Satanás personificado em Samuel, enganando a Saul, disse: Saul, amanhã tu e os teus filhos vão estar comigo. Satanás já estava dizendo: amanhã eu vou trazer vocês para pertinho de mim, porque não tem como um pecador estar no mesmo lugar que um homem rebelde, porque a rebeldia já é como um espírito de feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, volta umas páginas aí, 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23, capítulo 15, versículo de número 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a porfia como pecado iniquidade de idolatria. Ou seja, portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Olha aqui, é Deus falando através do profeta que Deus rejeitou a Saul para que ele fosse rei. E como Deus o rejeitou, Saul já era rejeitado, Satanás já sabia disso, fez aproveito da situação. Pela palavra de Deus, pela voz de Deus, Saul já era um feiticeiro, porque a rebelião, a rebeldia à voz de Deus é semelhante à prática de feitiçaria. Então ele já era como um feiticeiro, porque ele se rebelou contra Deus, já tem a nossa prática de feitiçaria. Então ele só foi ali consultar aquilo ali. A consulta a uma adivinha foi a gota d'água. Foi a gota d'água para Deus, onde Deus acabou totalmente a paciência do Senhor, a ira se aflorou e ele acabou morrendo. Saul morreu a fio de espada. Ele se lançou a espada do seu escudeiro, como já foi dito no resumo e na introdução da leitura da mensagem que estamos anunciando. Então, a sexta razão, que não era Samuel que subiu, mas sim um espírito demoníaco, é que o espírito se denunciou quando disse que Saul estaria com ele no dia seguinte, quando Saul morresse. A sétima razão pela qual não foi Samuel, mas foi um espírito demoníaco. Nós já sabemos que o espírito está com Deus e não pode voltar, porque os mortos já têm a sua mente no esquecimento, como Eclesiastes 9, versículo 5 e versículo 6. E como sabemos que foi um demônio? Simplesmente não há nenhuma interpretação bíblica de Deus, nenhuma interceptação, não há nenhuma interceptação de Deus registrada na Bíblia, da qual os demônios e homens se comunicam. Ou seja, na Bíblia, não há nada registrado na Bíblia onde Deus impede do homem se comunicar com demônios. Deus não impede o homem se comunicar com demônios. Se o ser humano quiser se comunicar com Satanás, se comunique.
Se o ser humano quiser se comunicar com demônios, se comunique. Deus não vai impedir. Deus proibiu. É uma prática proibida, é uma abominação, uma aberração diante dos olhos de Deus e de Jesus Cristo. Ele proibiu. Ele não quer esse tipo de ação. Mas se o ser humano quiser praticar tal ação, pratique. Deus vai entregar o desejo, o ser humano no desejo do seu coração. Se a pessoa tem desejo de te consultar, adivinhações, adivinhadores, essas coisas, Deus vai permitir. Deus não vai pegar na tua mão e falar: não vou deixar você se comunicar, não vou deixar você se comunicar com os mortos, não vou deixar você se comunicar com espíritos, eu não vou deixar. Deus já proibiu, não faça isso. Deus não vai pegar na tua mão, vai te impedir. Sabe por quê? Ele não vai te impedir? Porque você tem um livre-arbítrio. O fato de você ter o livre-arbítrio impede Deus de te impedir. O fato de você ter o livre-arbítrio impede Deus de te impedir. Então Deus não vai te impedir de ter contato com adivinhadores, com adivinhações, com cartomantes, com invocações demoníacas, com Satanás, com espiritismo. Deus não vai impedir você ter contato com o espiritismo se você quer ter esse tipo de contato. Ele não vai impedir. Ele proibiu, falou que é abominação, que não é para fazer. Ele disse essas coisas. Agora você faz se você quiser, porque você tem um livre arbítrio. Você faz o que você quiser. Não existe nada na Bíblia que Deus impeça o homem ter contato com demônios. Que o homem impeça ter contato com cartomantes, ter contato com adivinhadores, ter contato com espíritos. Deus não impede o homem de ter esse tipo de contato. Se o homem quiser ter esse tipo de contato, tenha. Deus não vai impedir. Deus proibiu, mas Deus não impede. Porque você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer se você quiser. Então essa é a sétima razão. Deus não intervém na ação do ser humano de se comunicar com espíritos demoníacos. Deus deu livre-arbítrio. Isso é contra o ideal de Deus, colocando o livre-arbítrio no ser humano. Se Deus pegar na tua mão e falar: não vou deixar você fazer, Deus estaria indo contra a sua própria palavra, que é a questão do livre-arbítrio. Oitava razão. Saul morreu pelos seus pecados anteriores e por ter consultado uma feiticeira. Assim podemos chegar a uma conclusão que realmente não foi o espírito de Samuel que subiu para falar com Saul. Vou repetir. Saul morreu pelos seus pecados anteriores e por ter consultado uma feiticeira. Assim podemos chegar a uma conclusão realmente que não foi o espírito de Samuel que subiu para falar com Saul, já que o espírito de Samuel estava com Deus, já que é uma prática proibida, já que o espírito do homem volta para Deus e cai na questão do esquecimento, não lembra de coisa alguma do que acontece debaixo do sol. Então não foi profeta Samuel que falou, não foi o profeta Samuel, mas foi Saul. E Saul morreu em pecado, ele morreu pelos seus pecados, ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não quis se arrepender dos seus pecados, e só queria pecar, pecar, pecar e pecar. Primeira Crônicas, capítulo de número 10. 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo 13 e versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e versículo de número 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Ou seja, Saul não guardou a palavra de Deus. Saul não guardou a palavra de Deus, não guardou os mandamentos, não guardou os preceitos de Deus. E também porque buscou a adivinhadora para consultar. E Saul também morreu porque buscou a adivinhadora para consultar. Porque já nós lemos no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, no livro de Reis, que Deus vira o rosto. Deus não quer esse tipo de contato. Deus deixa para trás a pessoa que comete tal ação. Deus vira o rosto. Deus não quer contato com essa pessoa, a não ser que essa pessoa se arrependa desse mal, dessa transgressão e volte para Deus. Aí Deus volte para ela.
Então rasga essa porcaria desse negócio de adivinhação, esse negócio de horóscopo, rasga essa porcaria de horóscopo, rasga essa porcaria de carta, rasga essa porcaria de signo, porque você é um santo e uma santa de Deus e Deus quer voltar a olhar para ele. Volta para Deus e Deus voltará para ti. Isso que você está praticando com horóscopo e com adivinhações, essas adivinhações de horóscopo, de signos, é aberração e abominação contra Deus, é pecado, isso é profanado contra Deus. Deus não impede de você olhar esse tipo de porcaria, mas isso é pecado e profanação contra Deus e acende a ira de Deus consultar tais coisas. E não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi. Deus matou Saul e transferiu o reino a Davi. Deus matou, foi o próprio Deus que matou Saul, porque Saul consultou feiticeira e não obedeceu à voz de Deus. Primeiro não obedeceu à voz de Deus e depois buscou a feiticeira. Se fosse realmente Samuel, Deus teria aprovado. Se Deus tivesse sido Samuel, seria com a aprovação de Deus, porque o espírito de Samuel está com Deus. E se fosse o espírito de Samuel, Deus teria aprovado ali essa prática. Como Deus não aprovou essa prática, a oitava razão é: Deus não aprovou a prática. Ele morreu em seus pecados porque Deus não aprovou a prática. Deus não aprovou a prática, por isso que o espírito de Samuel está com Deus. Se Deus tivesse aprovado a prática de adivinhação, o espírito de Samuel teria subido, mas não foi o espírito de Samuel que subiu, porque Deus aborrece esse tipo de prática. Deus não aceita esse tipo de prática. É aberração, é abominação diante de Deus. Tanto é que Deus matou Saul porque não obedeceu à voz de Deus e porque consultou uma feiticeira. E não foi o espírito de Samuel, porque o espírito de Samuel está com Deus e eles não sabem nada do que se passa aqui na terra debaixo do sol, porque estão fadados ao esquecimento. Para encerrarmos, a nona razão pela qual não foi Samuel que subiu para falar com Saul. Nós já falamos bastante do Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. Agora, deixando o Antigo Testamento um pouco de lado, vamos para o Novo Testamento. A nona razão pela qual não foi Samuel que subiu é porque Jesus ensinou que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Vou repetir. Jesus ensinou que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Vou repetir. É impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra. Aqui na terra. É impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra. Qual a base bíblica? Lucas capítulo de número 16, versículos de número 19 ao 31. A passagem do rico e o Lázaro é um exemplo claro deste ensino. A parábola do rico e o Lázaro, que se encontra em Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19 ao 31, é o ensinamento que Jesus está deixando claro, que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra. É impossível um morto se comunicar com quem está vivo, pelo que já nós estudamos até aqui. Os mortos têm sua mente fadada ao esquecimento e não sabem de nada que passa debaixo do sol. O espírito está com Deus e não pode ser invocado. Versículo de número 19, capítulo 16 de Lucas. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu logo Abraão e Lázaro no seu seio. Exclamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e mandas Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E a ele diz, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele rogou, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, para os mortos falarem com os vivos, há necessidade de ressurreição. E Jesus Cristo é o único que pode ressuscitar. Nesta parábola a qual nós lemos, o espírito desses homens voltou para Deus, a carne voltou para o pó, e a alma de um ficou no Hades atormentada, e a alma de outro ficou com Abraão no seio de Abraão. Jesus estava falando aqui que aquele homem queria voltar para falar com seus irmãos. Ele queria se comunicar com seus irmãos, porque ele tinha 5 irmãos e não queria que os seus irmãos viessem para o mesmo lugar. E Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não quiserem ir para onde você está, que ouçam Moisés e os profetas. Eu quero dizer para você, se você não quer ir para o lugar de tormento aonde está esse rico, que ouça Moisés e os profetas, que ouça a Bíblia Sagrada, que ouça a palavra de Deus, para não ir para um lugar de tormento, porque se você não der ouvidos à voz desta palavra, não tem como você ir para um lugar de consolo, você irá para um lugar de tormento. Mas se você der ouvidos à voz desta palavra, se arrepender de seus maus caminhos, há um lugarzinho para você no céu, no seio de Abraão, na alegria de Deus, na felicidade de Deus. Aleluias. Abraão está dizendo, Jesus Cristo está dizendo nesta parábola, neste ato que aconteceu lá nos lugares inferiores, que tem um abismo que separa o Hades e o seio de Abraão. Ali, aquele homem queria voltar para o mundo dos vivos para falar com seus irmãos, para que seus irmãos se convertam, mas isto é impossível. Abraão disse que a única maneira era ressuscitar, e o único que pode ressuscitar é Jesus. Louvado seja Deus. É impossível os mortos se comunicarem com os vivos. Não tem como os mortos se comunicar com os vivos. Na passagem do rico e o Lázaro, nós vimos este ato, onde Jesus está dizendo que o rico está em tormentos e quer se comunicar com seus irmãos, mas não pode se comunicar
com seus irmãos. Ele não pode ir lá conversar com seus irmãos, porque ele está morto. Não tem como voltar, estando ele morto. E tudo isso, meus queridos amados irmãos, encerramos aqui para a honra e a glória de Deus. Espero que tenha ficado claro para vocês essas 9 razões pela qual não foi Samuel que subiu, mas um espírito demoníaco. Não foi Samuel que subiu, mas um espírito demoníaco. Nós temos essas 9 razões pelas quais que não foi Samuel que subiu, um espírito demoníaco. Primeira razão, Deus o rejeitou. Deus recusou falar com Saul. Saul foi consultar uma feiticeira de propósito, sabendo que isso era pecado, proibido diante de Deus. A Bíblia nos mostra que Satanás tem a capacidade de se personificar nas pessoas, e também os mortos têm a sua mente caída no esquecimento. A Bíblia revela que os mortos não podem se comunicar, e os espíritos demoníacos personificados, porque os mortos têm sua mente caída no esquecimento e não lembram das coisas que estão debaixo do sol. Tais comunicações entre vivos e mortos são proibidas diante de Deus. Quinta razão, a aparição era um espírito demoníaco, porque conhecia as características de Samuel e de Saul. Falava como Samuel, conversava como Samuel, mas não era Samuel. A sexta razão, o espírito se autodenunciou. O espírito personificado demoníaco se autodenunciou no versículo de número 19. Sétima razão, que não era o espírito de Samuel, mas o espírito demoníaco, porque Deus não impede o homem de ter contato com demônios. Deus não vai impedir. Se quiser ter contato, tenha. Deus não vai proibir. Deus proibiu, mas ele não vai pegar na tua mão e puxar você. Se você quiser ir, você vai, mas você já sabe para onde você está indo. Você já sabe o seu pecado e a sua condenação, tormento eterno. A oitava razão é que Saul morreu porque ele pecou contra Deus, ele recusou ouvir a voz de Deus e foi procurar uma feiticeira. Ele morreu porque se recusou ouvir a voz de Deus e foi procurar uma feiticeira. A oitava razão. E a nona razão, Jesus nos ensinou que é impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra. Sabemos que o espírito do homem está com Deus, está dado ao esquecimento, que eles não lembram do que está acontecendo, que eles não sabem o que está acontecendo aqui na terra, está fadado ao esquecimento. Carne do pó ao pó, o espírito voltou para Deus, o espírito está com Deus, e os demônios conhecem as características e personalidades de cada pessoa. Então essas são as 9 razões pelas quais não foi Samuel que subiu, mas sim um espírito demoníaco, porque Deus rejeitou Saul, porque Saul foi de propósito procurar uma feiticeira, sabendo que isso é proibido diante de Deus, porque os mortos tem a sua mente caída no esquecimento, não sabe o que se passa diante do sol. E isso é uma personificação, e os demônios podem se personificar. Deus proibiu tal tipo de comunicação. A aparição é uma personificação demoníaca, porque ele conhece como Saul se comporta e como Samuel se comportava. Os mortos, após expiram, não podem louvar a Deus, não podem adorar a Deus, não podem glorificar a Deus, e o espírito ali adorou a Deus, glorificou o nome do Senhor, e um espírito, uma pessoa que morre, não pode glorificar a Deus. Aquele que desce à sepultura em silêncio não tem como glorificar a Deus. E o espírito se denunciou, o espírito demoníaco se denunciou, no versículo 19, e Saul já estava com espírito de feitiçaria, porque era rebelde diante de Deus. Deus não impede nenhuma comunicação entre demônios e homens. Saul morreu exatamente porque foi rebelde e teve contato com o espírito demoníaco através de uma feiticeira. E a nona razão, o próprio Jesus disse, saiu da boca do próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que estava dizendo esta parábola. É impossível os mortos se comunicarem com os vivos aqui na terra.
De uma vez que está lá no inferno, é impossível voltar em espírito para falar com outra pessoa em espírito. Uma vez que uma pessoa já está lá na glória, é impossível ela voltar em espírito e apoderar de outro corpo para falar com a outra pessoa. É impossível, não tem como. Então não foi Samuel que subiu, foi um espírito demoníaco. Deus abençoe a sua vida e até uma outra oportunidade.